Palmeiras evolui para a melhor contratação dessa janela de transferências até o momento, na minha opinião, hein? Porque se o Palmeiras fechar com o Almada, o que o Almada jogou no Botafogo, o que ele vem jogando na seleção argentina, esse cara pode fazer muita diferença no futebol brasileiro. O Palmeiras entrou com uma proposta ali de 20 milhões de euros, que é bem vista pelo Atlético de Madrid, hein? Essa é a informação. E aí eu digo, diante de tanta movimentação de mercado, né? Muito se falou no Flamengo, no Cruzeiro, Cruzeiro trazendo o Gerson, que é um reforço de peso, Flamengo trazendo o Vitão, fazendo de tudo para contratar o Caio Jorge sem sucesso. Diante de tanta movimentação, tanta notícia, o Palmeiras se movimentando ali discretamente pode, na minha opinião, fazer a melhor contratação do futebol brasileiro para essa janela. Para mim, o clube que fechar com o Almada, claro que o Palmeiras deve estar tendo a concorrência, inclusive do Flamengo, né? Que foi falado, mas o clube que fechar com o Almada, para mim, vai fazer a melhor contratação do futebol brasileiro. Digo mais, Thiago Almada, na minha opinião, é mais jogador do que o Caio Jorge, tá? O Thiago Almada, e tá saindo, se for mesmo por 20 milhões de euros, bem mais barato do que o Flamengo, por exemplo, queria pagar no Caio Jorge 30 milhões de euros. É um baita negócio. 20 milhões de euros pelo Thiago Almada, que é um jogador de experiência internacional, seleção argentina, que foi muito decisivo para a Libertadores e para o Brasileiro do Botafogo. 20 milhões de euros para um jogador como esse é um ótimo negócio, na minha opinião. E para mim o Palmeiras vem fazendo aí uma movimentação discreta e que pode ser de peso. Quem disse que o Palmeiras fez proposta pelo Almada? Quem disse? Saiu lá fora, né? Alguns jornalistas lá de fora. Você acredita no cara lá de fora ou no Paulo Vinícius Coelho, que é um cara bem informado sobre o Palmeiras? Muito bem informado, né? O que ele falou hoje de manhã, escreveu no blog dele? Hoje é um negócio inviável. Isso nasceu lá fora, gente. Sabe como é que nascem essas coisas? Primeiro, um cara da Rádio Cadena Ser publicou lá em Madrid que o Almada poderia ficar disponível. Aí o GE deu uma nota. Central do mercado, essas coisas que eles têm lá, né? Beleza, eu fui procurar para ver. Um amigo meu falou, olha, o Almada tá aí na pista, não tá jogando. Eu falei, não, tá jogando sim. Ele entra nos jogos. Eu falei, esquisito, né? Aí fui procurar e encontrei lá. E o cara escreveu o quê? Sobre uma possibilidade do Almada ficar disponível porque ele não está sendo titular. Gente, ele chegou lá no meio do ano, ele tem 6 meses de clube. Você acha que o Almada ia chegar no Atlético de Madrid, lá da seita simeonesca, ia virar titular absoluto imediatamente? Claro que não. Porra, é óbvio que não. O cara está na fase de adaptação, começando o trabalho dele no clube. Ontem ele entrou no segundo tempo. Sabe qual foi o jogo ontem? Atlético e Real Madrid. Só isso. Ele entrou no segundo tempo. Esse cara não está encostado, gente. Esse cara está no elenco, ele entra nos jogos, ele não é titular. Copa do Rei jogou agora como titular, se não estou enganado, recentemente. Porra! Aí um cara na Argentina disse que não, porque o Almada, não sei o que lá, o Palmeiras, aí o PVC foi lá, ouviu o Palmeiras e colocou, olha, o Palmeiras vê como um negócio inviável no momento, tudo, não estou dizendo que não vai tentar, porque... E uma outra informação que circulou foi que o Grêmio fez uma consulta, eles pediram 21 milhões de euros por 50%, tem essa história também. 50%. Aquele empréstimo. Que loucura, gente. Então, sabe, aí essas coisas viram verdade. Isso é uma loucura, as pessoas têm que ter um pouco de cuidado. Pode ser até que daqui a algum tempo aconteça alguma negociação envolvendo. Pode acontecer. Aí o torcedor do Flamengo acha que o Almada está numa prateleira, é só o BAP e o Boto falar assim, ó, eu quero você, vem. Quem disse que o Almada quer jogar na América do Sul? Alguém disse? Esse cara estava no Botafogo. Depois da derrota para o Pachuca, no final do ano passado, retrasado, aliás, né? Ele já anunciou dentro do campo, muito obrigado, estou indo embora e tal, e meteu o pé, foi pro Lyon. Ele já veio para cá pensando na Europa. E o Lyon já o vendeu lá, o transferban do Botafogo é por causa dele. Não pagamento, né? 3 janelas, essa do meio do ano e a próxima do ano que vem, eu não sei que pague. Difícil resolver esse problema, coisa de 20 e tantos milhões de euros, é muito dinheiro. Tem multa, tem um percentual em cima da transferência dele, é um rolo danado. É muito dinheiro, né? Que a SAF do Botafogo teria que arrumar para se livrar desse transferban. É maior do que todos do Corinthians, por exemplo, que é um colecionador de transferban, né? Então, quem disse que o Almada quer vir para cá? Sabe? Da onde tiraram isso? O cara veio para cá sabendo que ficaria meses e que iria para a Europa.
Se esse jogador argentino, que acabou de chegar no Atlético, vai querer vir para jogar no Flamengo, Palmeiras ou Grêmio, qualquer... Sério. Tudo pode acontecer no futebol, mas nesse momento, hoje é dia 9 de janeiro, não existe nada de concreto, gente. São especulações de jornalistas que trabalham cobrindo o mercado. E o que eu sempre falo, o problema não é trabalhar cobrindo o mercado, a gente fala também disso, é assunto. Faz parte do jornalismo esportivo falar do mercado da bola. A questão é que tem muita coisa que não procede. Isso só poderia ser notícia assim. O repórter lá na Espanha, ele entra em contato com o Atlético fala, olha, o Almada não está se adaptando. Exemplo, tá? Exemplo. Estou dizendo que é assim. Um exemplo. Não está se adaptando bem, nós gostaríamos sim de negociar. Mas não tem nada disso, ele não deu nenhuma informação nesse sentido. Ele só supôs. Quer dizer, o negócio nasce da cabeça de alguém. É uma loucura isso aí, gente. Aí, quem sabe o que aconteceu? Já saiu lá no Diário AS uma matéria enorme. Você vai ler a matéria? A fonte é o cara na Argentina, que veio depois do outro na Espanha. Cara, pelo amor de Deus. Então, acho que o torcedor tem que ser um pouco inteligente também, né? Mas como disse o André, a gente quer ser enganada. Qualquer história... Aí o Almada... Cara, nem pode querer nem vir para cá, cara. O Lucas Beltrán não quis ir no Flamengo. No meio do ano, não quis vir para cá. Não no Flamengo, não quis vir para a América do Sul. O Tati Castellani preferiu para um time que pode ser rebaixado na Inglaterra do que vir para cá. Mas isso pode mudar no meio do ano. Com o rebaixamento, não sabemos como é que vai ser, como eu falei há pouco. Mas no momento, prefiro o West Ham, que pode ser rebaixado, do que voltar para a América do Sul agora. É difícil, sabe? Difícil. É uma luta isso. Seria uma ótima contratação para o Flamengo, para o Inter, para o Palmeiras, para todo mundo, para o Botafogo, para todo mundo. É um jogador de nível de seleção argentina. Nesses valores que estão falando. Melhor ainda. Melhor ainda. Eu acho que não é caro pelo jogador que é, pela experiência internacional que tem, sobretudo que ele aportou ao Botafogo em 24 fantástico. Ele chegou logo depois dos Jogos Olímpicos da Argentina e foi um dos caras do time histórico do Botafogo, campeão da Libertadores, campeão contra o Palmeiras. Não fez a melhor das temporadas, mas está crescendo, ocupando espaços na seleção argentina, o que não consegue no Atlético de Madrid. Inclusive ontem, na derrota lá em Jeddah, na Arábia Saudita, ele jogou poucos minutos, achei até, aliás, lembro direitinho que foi um jogo que eu comentei, ele entrou com 73 minutos de bola rolando, eu até falei que demorou para ele entrar, embora ele entrou no lugar do Sorloth, que é um jogador que eu não pagaria muita coisa, mas que inclusive fez o gol da equipe colchoneira, jogador muito tosco, muito limitado, mas que faz seus gols, e claro, é uma outra característica completamente distinta do Almada. Pelo potencial que tem, e já estamos falando também de um jogador que já foi campeão do mundo participando dos 26 da Argentina na Copa de 22 no Catar, é um jogador que cabe em qualquer equipe, e uma função que eu não vou dizer que é carente no Palmeiras, mas que reforça qualquer equipe do Brasil e da América do Sul. E pelo preço, e ainda mais um ano que maravilhosamente, até com atraso, chega o fair play financeiro, se tem equipes que podem fazer esse investimento, são justamente Flamengo e Palmeiras, né? E eu não sei das contas, mas a gente imagina das contas de um clube bastante bem administrado e também equilibrado, e para mim não tenha dúvida, até pelo conhecimento e pelo que ele fez brilhantemente em pouquíssimos meses de Botafogo, que o Almada, pelo potencial que tem, pela idade que tem muito a somar para o Palmeiras. Se quiser vir a uma outra história, a gente tem essa primeira informação, mas que seria uma excelente contratação para qualquer equipe, seria caro, não me parece caro, embora hoje tudo esteja caro, e não só, evidentemente, no futebol brasileiro e sul-americano. A gente tem comentado muito aqui na Jovem Pan. Se você pegar a janela do meio do ano passado, ou esta que ainda está aberta, claro, do inverno na Europa, evidentemente o verão causticante brasileiro, essa janela de janeiro, ela também já está se transformando, ou vai provavelmente se transformar na mais cara. Assim, os preços estão exorbitantes. Eu acho que 20 milhões de euros pelo Almada é um ótimo negócio para quem tem dinheiro como o Palmeiras e precisa de um reforço como ele, que, insisto, cabe ainda em qualquer equipe do Brasil e da América do Sul. Sobre o Almada, é claro que seria um excepcional reforço para o Palmeiras, até porque é incrível, mas esse valor de 20 milhões de euros deixou de ser algo proibitivo para alguns grandões aqui do futebol brasileiro, o Cruzeiro que o diga, aliás. Tá? O Palmeiras já pagou esse valor por... Enfim, menos que isso até pelo Vitor Roque, o Flamengo oferecia muito mais que isso pelo Caio Jorge. Lá atrás, e aí a gente falando de mais de cerca de 4 anos atrás, era um valor que, por exemplo, o Palmeiras estaria disposto a pagar pelo Pedro. Então, não vejo nada de proibitivo em colocar sobre a mesa 20 milhões de euros para um jogador, afinal de contas, campeão do mundo, jogador aí de seleção argentina. Agora, o fato é que é necessário convencer o Atlético de Madrid. Eu acho que a saída dele de Madrid seria algo muito prematuro, mas eu também tenho discordado de muitas das decisões e opções do Simeone nesses últimos tempos.
já faz, na minha avaliação, já faz bastante tempo que ele vai prolongando cada vez mais o seu trabalho lá com os colchoneiros, porque ele é alguém que tem, enfim, é o detentor do maior histórico, né, do clube em todos os tempos e tal. Então, eu acho que hoje ele é um treinador muito mais pelo currículo do que por aquilo que de fato ele está apresentando, porque já faz tempo que o Atlético de Madrid deixou de ser um clube que investe muito menos do que os seus rivais. Não tem sido assim, principalmente se a gente comparar com os investimentos que o Barcelona tem feito. Eu acho até que o Real Madrid continua investindo muito mais do que os dois. Agora, nos últimos anos, a diferença entre Barcelona e Atlético de Madrid não tem sido tão grande assim, e há muito tempo o Atlético de Madrid realmente não forma um grande time. Então, eu acho que é algo que tem que ir para a conta do técnico. O Almada foi nesse ambiente, foi nesse contexto, não conseguiu até hoje ter uma sequência lá e, por isso, é um jogador que fica aí meio em disponibilidade para alguém que quer fazer caixa muito rápido. A grande diferença, talvez a maior diferença entre Flamengo e Palmeiras na temporada passada era o excesso de contingente, de oferta que o Flamengo tinha para o meio-campo. Palmeiras, em contrapartida, tinha poucos jogadores para esse setor, principalmente depois da negociação do Richard Rios, mais tarde a contusão do Evangelista, enfim. É um Palmeiras que precisa se reforçar, a queda do Veiga. Então o Palmeiras precisa de um criativo, de um jogador com essa característica. Eu acho que em relação a isso, o Almada se encaixaria muito bem.